Se de alguma maneira o título desse vídeo te despertou uma curiosidade, saiba que após esse vídeo eu tenho certeza que você vai sair uma pessoa diferente daqui. Então, deita na sua cama ou senta no sofá e relaxe enquanto eu te explico verdadeiramente o que é o estoicismo com uma gameplay de fundo. A mercantilização do estoicismo. Introdução. O estoicismo hoje virou um acessório favorito da estética de alta performance. É o tema de fundo de vídeos de motivação com trilhas épicas e posts de Instagram sobre como ser um líder inabalável. Mas no meio desses ruídos de frases de efeito e gurus de produtividade, perdemos de vista a fonte original. Para entender o que o estoicismo realmente propõe, precisamos retornar ao homem que é considerado o rei do estoicismo, ou mais precisamente o imperador filósofo. Marco Aurélio não foi um teórico de gabinete, ele foi o homem mais poderoso do planeta no século II, governando o Império Romano em seu auge e ao mesmo tempo em sua maior crise. Suas meditações não são um livro de autoajuda, e muito menos de conforto. São registros de um homem lutando contra o peso da própria coroa para permanecer justo, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Para não cairmos na interpretação rasa e comercial que domina as redes sociais, vamos fundamentar nossa análise na obra de Pierre Hadot, especialmente em A Cidadela Interior. Hadot foi o historiador que decifrou a técnica por trás das palavras de Marco, provando que o imperador não estava escrevendo frases bonitas, mas praticando exercícios espirituais para manter sua sanidade moral. Neste vídeo vamos confrontar o estoicismo de Marco Aurélio com o que os críticos chamam de Mac Stoicism. Desculpem a pronúncia. Essa versão mercantilizada e supérflua da filosofia que serve apenas para produzir funcionários mais resilientes e egos mais inflados. Vamos descobrir por que o estoicismo real não é sobre vencer na vida, mas sobre ter a coragem de ser humano quando você tem tudo ou quando você perde tudo. O estoicismo não é um suplemento alimentar para performar no trabalho. Bloco 1. Para entender a queda do estoicismo, precisamos definir um abismo entre ética e técnica. No livro A Cidadela Interior, Pierre Hadot explica que para Marco Aurélio, a filosofia era uma metanoia, uma transformação radical do olhar. A ética da virtude busca o aperfeiçoamento do caráter como um fim em si mesmo. Já a técnica de sucesso moderna trata a filosofia como um suplemento alimentar. Tipo, você ingere um pouco de Marco Aurélio pela manhã para performar melhor à tarde. Na sociedade atual, o estoicismo foi sequestrado pelo ecossistema do estilo de vida de alta performance. É o sujeito que posta uma foto de um banho gelado às 4:30 da manhã com a legenda: "O que não me mata, me fortalece". Parabéns, você aprendeu a controlar seu sistema termorregulador, mas continua sendo um babaca com um garçom e um egocêntrico no trabalho. Imagine o tipo: o sujeito acorda às 4 da manhã, toma aquele banho gelado que faria um pinguim pedir arrego e posta uma foto da caneca de café preto, com um livro de meditações estrategicamente posicionado ao lado de um MacBook Pro. Ele se sente o próprio Marco Aurélio cruzando o Danúbio. Aí ele vai para o restaurante. O garçom, que provavelmente está no segundo turno, dormiu 4 horas e tem 3 boletos vencidos, comete o crime de esquecer de trazer o gelo e o limão. Pronto. A cidadela interior do nosso herói desmorona mais rápido que castelo de areia na maré alta. Ele fecha a cara, solta um suspiro de superioridade moral e lança aquele olhar de "eu sou um líder inabalável, e você é um incompetente que está atrapalhando minha alta performance". Para o Mac Stoicis, a dicotomia do controle virou uma ferramenta de otimização de tempo e qualidade pessoal. É aí que está o contraste com a realidade do estoicismo verdadeiro. Marco Aurélio, no livro 2, fala sobre suportar pessoas difíceis e ingratas não para economizar energia cerebral, mas porque elas são parentes, espirituais e parte do mesmo organismo social. A ética dele é sobre dever, a técnica moderna é sobre vantagem. Hadot ressalta que o estoicismo antigo exige a totalidade da alma. Não é um hack que você liga e desliga quando bem entender. O influenciador de finanças que diz: "seja estoico e não sinta nada quando sua ação cair". No caso de Marco Aurélio, ele usava a filosofia para se lembrar de que o dinheiro e a fama são fumaça, e mais nada. No livro 2 ele escreve: "O tempo da vida humana é um ponto, a substância, fluida, a fama, uma confusão. Vivemos correndo atrás de sombras, buscamos o acúmulo que o tempo levará e a aprovação de pessoas que em breve também serão esquecidas". Marco Aurélio, o homem mais poderoso de sua época, olhou para o próprio império e viu apenas fumaça e nada. Traduzindo o que ele quis dizer, ele nos ensina que a vida é um ponto minúsculo na eternidade e nosso corpo é uma substância fluida, sempre mudando até desaparecer. Se tudo é passageiro, por que dar tanto peso ao que é instável? O dinheiro e a fama são barulhos externos que não preenchem o vazio interno. A verdadeira liberdade não está em ter o que o mundo deseja, mas em não ser escravo desses desejos. O que resta de real é a sua virtude e a forma como você escolhe agir agora. No fim das contas, não somos o que possuímos ou o que dizem de nós. Somos apenas a qualidade da nossa própria mente. Enquanto a técnica moderna quer que você seja uma máquina de sucesso inabalável para acumular bens, Marco Aurélio usa a virtude para que você seja capaz de perder tudo e ainda assim permanecer um ser humano digno. O mercado adora te vender o estoicismo como um curso de alta performance, para te transformar em um super-homem blindado. É irônico, Marco Aurélio usava a filosofia justamente para o oposto, para lembrar que
por baixo de púrpura imperial, ele era apenas um cara comum, sentado em um trono de mármore com data de validade vencida. A apatia contemporânea não é iluminação, é apenas falta de educação e um ego inflado. Bloco 2. Prepara sua caneca que agora seu cérebro vai fritar. Sua noção antiga de estoicismo morre aqui. Para o senso comum das redes sociais, o estoico é aquele sujeito de mandíbula travada, olhar de 1000 jardas e que parece imune a qualquer emoção humana. É a estética do Sigma, do macho alfa, que usa o estoicismo como uma blindagem emocional para nunca parecer fraco. Mas Pierre Hadot nos mostra que, para Marco Aurélio, a cidadela interior não era um bunker para se esconder do mundo, mas um laboratório para processar a realidade. A grande piada do estoicismo contemporâneo é vender a apatia como se fosse um superpoder. Apatia, no estoicismo real, não é não sentir nada, mas sim a libertação das paixões irracionais que nos escravizam. Ou seja, você sente as coisas, você só não se escraviza por ter sentido elas. No estoicismo contemporâneo, é só a falta de educação e de senso mesmo. O influenciador de finanças com seu café sem açúcar às 5 da manhã te diz: não sinta nada quando for criticado, seja uma rocha. Parabéns, você não é uma rocha, você é um sociopata em treinamento. O estoicismo contemporâneo infla o ego porque ele te dá uma desculpa intelectual para ser um arrogante insuportável. Você olha para o lado e pensa: eu sou superior porque eu tomo banho gelado e leio frases de efeito, enquanto esses meros mortais sofrem por sentimentos. É o ego usando a filosofia para se sentir um Kratos, um semideus de escritório. Já o estoicismo real de Marco Aurélio, esse aniquila o ego. Enquanto o coach te ensina a ser um homem de gelo para dominar os outros e ter uma melhor qualidade profissional, Marco Aurélio usava a filosofia para se lembrar de que ele era um pedaço de carne destinado ao pó. No livro 5, ele confessa o quanto é difícil sair da cama para trabalhar, dando uma bronca em si mesmo. O coach de performance quer que você acredite que acordar às 4 da manhã é um efeito místico. Marco Aurélio, o imperador, era gente como a gente. Ele odiava o despertador ou o que quer que ele usasse na sua época. Ele tinha que se convencer, quase na base do insulto, de que ele não nasceu para ser um mimo debaixo do edredom, mas para cumprir sua função como parte de engrenagem do mundo. Marco não tentava não sentir o cansaço, o que seria a apatia distorcida do estoicismo contemporâneo, mas sim usar a razão para não ser escravo desse cansaço. Ele não era uma máquina de produtividade, ele era um homem exausto, possivelmente deprimido, lutando para não ser um tirano. É aqui que o Max Stoicism deixa de ser apenas uma autoajuda cafona e se torna algo muito mais sinistro. Se Marco Aurélio escreveu para ser um homem livre em um trono, o mercado hoje quer que você use o estoicismo para ser um escravo, produtivo, no cubículo da firma. Entra em cena então Michel Foucault. Se ele visse esses gurus de performance, ele daria uma risada fatalista. Foucault nos explicou como o poder moderno não precisa mais de correntes físicas, aquelas de prender mesmo. Ele cria corpos dóceis. O que o sistema quer de você? Que você seja disciplinado, vigilante consigo mesmo e acima de tudo útil. O Max Stoicism é o sonho de qualquer RH tóxico. É a filosofia que te ensina a gerenciar suas emoções, para que você não reclame do burnout que vai vir, ou do salário estagnado, ou da falta de propósito. Ah, o trânsito está ruim, dictomia do controle. O chefe é um tirano, amor fati. Parabéns, você não alcançou a iluminação grega, você apenas se tornou um recurso humano perfeitamente adestrado. Você transformou uma filosofia de libertação em uma técnica de automonitoramento para garantir que a engrenagem do lucro nunca pare de girar. É irônico que Marco Aurélio usava a disciplina para não ser escravo dos seus impulsos e do poder. O estoico de Liquidin usa a disciplina para ser o melhor escravo da estrutura. No fim das contas, se o seu estoicismo serve apenas para te deixar mais calmo enquanto você é explorado e para te fazer produzir 15% a mais da planilha de Excel por puro mindset, sinto te dizer, mas você está lendo Foucault de trás para frente e em vez de entender como um sistema te controla, você está usando o estoicismo como um manual de instruções para ser um animal de carga mais eficiente. Você não está praticando filosofia, está apenas aceitando o adestramento da indústria com um sorriso cínico no rosto. A diferença é gritante. Um usa a filosofia para otimizar o recurso humano. Você vira um objeto de lucro. O outro usa a filosofia para resgatar a humanidade do indivíduo. O estoicismo atual é performático. Ele quer que você pareça forte para os seguidores. O estoicismo de Marco é visceral. Ele admite sua pequenez para si mesmo no escuro da tenda. Enquanto o guru te vende um hack para ser inabalável e faturar 7 dígitos, Hadot explica que os exercícios de Marco serviam para despir as coisas da sua aparência pomposa. Marco olhava para o seu manto imperial roxo e, em vez de postar um look do dia sobre poder, ele pensava: isso aqui são apenas pelos de ovelha sujo com sangue de um molusco. O Max Stoicism quer que você sinta-se o protagonista de um filme épico. O estoicismo real te lembra que você é apenas um figurante em um universo que não dá a mínima para o seu mindset. Um busca o topo da pirâmide, o outro busca a dignidade de quem sabe que a pirâmide vai desmoronar. O seu estoicismo serve apenas para te fazer contrair e aceitar um burnout. Outro pilar da mercantilização do estoicismo é o individualismo radical. O discurso atual é: o controle da sua mente serve para você vencer, para você ser o melhor, para você não
não se abalar. Transformar uma filosofia de dever cívico em um manual de egoísmo estratégico. É o que chamamos de estoicismo de conveniência. Eu sou estoico quando me ajuda a ganhar dinheiro, mas esqueço o estoicismo quando ele me exige um sacrifício pelo próximo. Pierre Hadot explica que um dos exercícios mais poderosos de Marco Aurélio era a visão de cima. O objetivo não era se sentir superior olhando o mundo de um alto de um pedestal, mas sim perceber que, vistos do espaço, não há fronteiras, não há hierarquias de cargos e todos somos partes de um único organismo. Marco repete exaustivamente: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. O Stoicism foca na dicotomia do controle apenas para eliminar o estresse e aumentar a eficiência pessoal. Já para o imperador, entender o que está sob o nosso controle servia para uma única coisa: garantir que nossas ações fossem justas, mesmo que o resultado fosse o fracasso. No mercado de hoje, o estoicismo é vendido como uma ferramenta para chegar lá. Para Marco Aurélio, o estoicismo é o que você usa quando percebe que o lá não existe, ou é muito supérfluo em relação ao que você trabalhou ao longo da trajetória. Enquanto o guru de performance te ensina a ignorar as pessoas negativas para não perder sua vibração, Marco Aurélio escreve que devemos amar aqueles que nos ferem, porque eles são os nossos irmãos na ignorância. A ética dele é radicalmente social. Ele não buscava a paz para se isolar em uma mansão, mas para conseguir governar um império em chamas sem se tornar um tirano. A pergunta do estoicismo real não é como posso usar isso para subir na vida, mas sim como posso ser útil ao mundo, já que a vida é um sopro. A verdadeira filosofia acontece quando ninguém está olhando. Bloco 4. Como então devemos seguir o estoicismo nos dias atuais com base em Marco Aurélio? A resposta está na natureza íntima de suas escritas. É fundamental ressaltar: Marco Aurélio nunca quis que as meditações fossem publicadas. Ele não escreveu para ganhar seguidores, para ser admirado ou para vender um método de sucesso. Ele escreveu para si mesmo, no silêncio de sua tenda, como um exercício de sobrevivência espiritual. Seguir o estoicismo hoje não é postar frases de efeitos, é praticar a autenticidade no anonimato. Enquanto a mercantilização nos empurra para uma vitrine de resiliência, Marco Aurélio nos ensina que a verdadeira filosofia acontece quando ninguém está olhando. Ele trabalhava em si mesmo, em prol de si mesmo, mas com um objetivo final claro: para melhor servir o bem coletivo. Para ele, polir a própria alma era a única forma de ser um governante justo e um cidadão útil para a colmeia. O verdadeiro estoicismo não é sobre ser uma rocha fria para o mercado de trabalho, mas sobre ter a coragem de ser vulnerável e humano. É entender como Hadot defende que a cidadela interior não é um bunker de isolamento, mas o centro da nossa consciência onde preservamos nossa capacidade de amar e agir com ética. Neste mundo de aparências, a maior lição do imperador é a humildade radical. O estoicismo não te transforma em uma máquina de lucro, ele te dá as ferramentas para reconhecer sua finitude e, mesmo sob pressão, escolher ser bondoso. Que o seu diário de bordo não seja para nós um manual de sucesso, mas um lembrete de que nossa maior obra é a integridade do nosso próprio caráter. Agora, no bloco 5, iremos falar sobre a origem do estoicismo, porque até agora falamos muito sobre Marco Aurélio, e faz sentido. Ele é o rosto do estoicismo no Instagram, o imperador que escrevia textões para si mesmo no fronte de batalha. Mas tecnicamente falando, Marco Aurélio chegou na festa quando os salgadinhos já tinham acabado e a música estava parando. Tudo começa com um naufrágio. Por volta de 300 a.C., um mercador fenício chamado Zenão de Sítio perdeu absolutamente tudo que possuía no mar. Não foi uma perda parcial, foi a ruína financeira total. Ele chegou a Atenas sem um centavo e sem o status que sua carga financeira lhe garantiria. Foi a partir dessa perda total que começou uma das filosofias mais profundas da história. Mas Zenão não teve um estalo divino, ele era um acadêmico. Zenão foi a Atenas procurar os gigantes filosóficos e queria Sócrates. Qual o problema? Sócrates já tinha sido executado há quase um século. Não encontrando o mestre, ele encontrou o que havia de mais próximo e radical da época: Crates de Tebas, um filósofo cínico. Aqui entra o ponto técnico crucial. Para Zenão e os cínicos, coisas como dinheiro, saúde ou reputação são indiferentes. Você pode ter dinheiro? Pode. Só não pode deixar que o ouro molde seu caráter. Se você perder tudo amanhã, sua capacidade de ser um homem bom deve continuar intacta. Porém, Zenão viu que o cinismo era incompleto. Era apenas um estilo de vida reativo. Ele pegou esse instinto cínico e o transformou em um sistema filosófico triádico completo, utilizando lógica, física e ética. A lógica seria para que ninguém nos engane. Física, para entendermos as regras do cosmos. Ética, para sabermos como agir. Sem a física e a lógica, a ética era apenas opinião. Zenão deu esqueleto e músculos ao que antes era apenas uma atitude vista como rebelde. Ele começou a ensinar essas ideias em uma varanda. Eles não se escondiam em jardins privados. Eles falavam para o público, no centro da cidade. Aqui entra um detalhe que a maioria das pessoas deixam passar, mas que define a essência técnica do que Zenão estava construindo. Quase todas as escolas da época levavam o nome de seus fundadores. Tínhamos os epicuristas, de Epicuro, os aristotélicos, de Aristóteles, os platonistas, de Platão. O padrão era o culto à personalidade, mas Zenão, ele era um ex-mercador, que entendeu que a verdade não tem dono. Ele começou a ensinar em um pórtico público em Atenas, chamado Stoa, o pórtico pintado.
E é fascinante, e até um pouco irônico para os padrões de hoje, que ele não deu o seu nome à sua filosofia. Ele não queria o zenonismo. Ele permitiu que o sistema fosse batizado pelo local onde era ensinado. Daí o nome estoicismo. E é aqui que o sistema deixa de ser apenas uma teoria grega de um ex-mercador e começa a descer a escada social até chegar em figuras que dariam um nó na cabeça de Marco Aurélio. Se o imperador estava no topo, o próximo passo, o próximo pilar que precisamos entender, estava no fundo do poço social de sua época. O escravo mais sábio. Bloco 6. Agora entramos no território de Epicteto. Se Zenão era o arquiteto do sistema, Epicteto foi o homem que testou o sistema sob tortura. Literalmente, ele nasceu escravo em Herápolis e foi levado para Roma. E é aqui que a teoria de Zenão sobre indiferentes ganha um peso esmagador. Epicteto provou que a liberdade física é tecnicamente irrelevante se você possuir soberania mental. Diz a história que seu senhor, um homem brutal, começou a torcer sua perna por puro sadismo. Epicteto, com uma calma que beira o sobrenatural, apenas disse: "Você vai acabar quebrando-a." Quando a perna de fato quebrou, ele apenas completou: "Eu não disse que você a quebraria?" E você aí chorando pelo 4G lento. Ele viveu o resto da vida manco, mas nunca mentalmente curvado. Para ele, o corpo era apenas um cadáver ao qual a alma está acorrentada. Se você não pode controlar o que fazem com seu fêmur, você controla o que pensa sobre a dor. É claro, né? A gente pode, de certa forma, controlar o que fazemos com nosso fêmur, até porque ser ferido fere uma lei. E a lei tem poder de coercibilidade sobre os cidadãos que habitam o seu país. O ponto central de Epicteto é o que chamamos de dicotomia do controle. Aquilo que eu tinha comentado que explicaria para vocês. Ele separa o mundo em dois blocos que seria o que depende de nós, no caso nossos julgamentos, nossas intenções, nossos desejos e nossas repulsas, e o que não depende de nós, nossa riqueza, as ações dos outros e o que pensam de nós. A citação-chave dele resume tudo. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a nossa visão sobre elas. O sofrimento humano, tecnicamente falando, é um erro de cálculo. É você tentar exercer força sobre o que é incontrolável. Mas aqui vai a real sobre como as pessoas usam isso hoje em dia. Hoje o estoicismo virou um produto de prateleira. As pessoas pegam a dicotomia do controle e a usam como um fim em si mesmas. Um hack para não se estressarem no trânsito ou para serem mais frias no trabalho. E isso de certa forma estaria correto se fosse um meio de alcançar o dever cívico. Mas o egoísmo e a necessidade de performar impedem isso. Elas esquecem que no sistema original de Zenão, a ética serve à virtude coletiva. O estoicismo não é apenas para você ser um robô bem-sucedido, é para você ser um cidadão útil ao cosmos, independente das circunstâncias. Ah, mas Epicteto usou a dicotomia para ele mesmo. Você pode pensar isso, e sim, você está correto, mas olha o contexto. O cara era um escravo sendo torturado. A única solução para ele encontrar a felicidade em uma vida tecnicamente medíocre e submissa era filtrar cada impacto externo. O problema dele não era levar um vácuo no WhatsApp ou um fora de uma menininha na escola. O problema dele era ser feliz enquanto era propriedade de um psicopata. Usar a técnica de um escravo torturado para otimizar seu mindset de vendas não é ser estoico, é ser um narcisista que usa terminologia grega. Epicteto buscava a liberdade da alma, o moderno busca apenas o conforto da indiferença. Nesse vídeo, nós descemos até as fundações. Vimos que o estoicismo não nasceu em um palácio, mas no caos e um naufrágio com Zenão, e foi temperado no fogo da escravidão com Epicteto. É aqui que tudo se conecta. Você consegue entender o peso real das palavras de Marco Aurélio quando entende o sistema que o sustentava. O imperador só pôde ser o que foi porque séculos antes um mercador decidiu que a virtude era o único bem, e um escravo provou que a mente pode ser livre enquanto o corpo é torturado. O que tornou o Marco gigante não foi sua coroa, mas o fato dele ter se curvado voluntariamente à mesma disciplina de um homem que não era dono nem da sua própria perna. E ao fim desse vídeo, você tem um mapa completo da origem ao ápice dessa filosofia que eu acho particularmente tão linda.